o intervalo aberto, tá? No outro caso, da aula passada, a gente viu a lateral à esquerda, a lateral à direita, né? Quando é aberto, de um único lado. Agora a gente vai ver como é que acontece quando você tem, no caso, um intervalo aberto dos dois lados, ou seja, não é um intervalo fechado. Então, nesse caso, se não é intervalo fechado, a gente pode usar o teorema fundamental do cálculo quando é fechado. Quando é aberto, ela se torna uma integral imprópria, tá? Bom, então vamos lá. Então, quando acontece isso, você tem uma soma, né? Lembra das propriedades de integral? Você tem essa integral, vai ser a soma, né, de A até C, onde C é um ponto dentro desse intervalo aqui, tá? Então, você tem duas integrais impróprias, que essa é uma, né? No caso, A está fora do intervalo, e aqui é o B que está fora do intervalo. Então, essas duas integrais são integrais impróprias, tá? Então, essa daqui vai ser convergente se essa convergir para um número e essa convergir para um número, tá? Ok? Vai dar um número. Se essa divergir ou essa divergir, a de cá vai divergir, tá? Então, isso vai acontecer desde que ambas as integrais impróprias à direita sejam convergentes. Se ambas convergem, então o valor da integral imprópria é a soma dos valores, certo? Imagine que aqui deu 2, aqui deu 3, 2 mais 3, 5. Então, essa daqui vai dar 5. Então, quando você tem um caso de integral imprópria, onde ela está com os intervalos, né, aqui, tanto o inferior como o superior, eles não pertencem, ou seja, a função não, ela não está no domínio da função, a gente divide em duas integrais, sendo essa aqui imprópria e essa imprópria também, tá? Então, a gente vai ver vários casos. A gente vai ter casos até que no meio do intervalo está aberto também. A gente vai ver casos assim. Então, a gente vai tentar ver quais são os exemplos que eu vou trazer aqui. Então, vamos ver esse primeiro exemplo. Eu queria que vocês tentassem fazer sozinhos, e aí eu daria 5 minutinhos, e vocês iam fazendo e a gente corrigia junto, tá? Então, esse primeiro caso aqui, ó, de 0 a 4, qual é o ponto que está dentro de 0 a 4? Quem pode me dizer? O 3, professora. O ponto aí no intervalo que está fora, a função não está definida. Qual o domínio dessa função? O domínio dessa função é R, De reais menos o 3, correto? correto. Então, o intervalo que a gente considera aqui, ó, fechado em 0, né? Aberto em 3. Unido, aberto em 3, fechado em 4. Concorda comigo? Concordo. É o que a gente está considerando, ó, tá vendo? Nesse primeiro caso, você vê que esse aqui, ó, o intervalo está, o limite de integração que está fora. Nesse caso aqui, é um exemplo que está dentro. Pode acontecer isso. Então, a gente separa em duas integrais, de 0 a 3, 3 a 4, tá vendo? Entendi. Então, nesse caso aqui, ó, você tem uma integral imprópria, porque o 3 não está, né? Então, ela se torna imprópria. Aqui também o 3 não está, ela também se torna imprópria. Então, a gente tem duas integrais impróprias. Como é que resolve essas duas integrais? Eu estou dizendo aqui que ela diverge, tá vendo? Então, ou essa vai divergir. Então, basta você testar uma das duas, tá? Então, se você testar essa e essa diverge, acabou. Essa pode convergir, não tem problema. O resultado final vai divergir. Professora, Diga. eu não entendi sobre a escolha dos intervalos. Como é que eu vou definir isso? Pronto. X menos Primeiro que você 3, tem 0, pô. de 0 a 4. Tá vendo aqui? Tô De 0 vendo. a 4. E você tem que ver onde a função está definida. Nesse caso aqui, o domínio é quem? R menos o 3. Tá vendo? Uhum. Está fora. Então, de 0 a 4, 3 está aqui dentro? Tá. Sim. Só que ela só está definida de 0 fechado até 3, unido a 3 até 4. E o 3 está fora. Tá vendo? Então, você vai Tô vendo. o intervalo vai ser o primeiro intervalo e esse o segundo intervalo. Agora Então, entendi, professora, professora. só uma dúvida é você tem que escolher a raiz da função, no caso, Escolher não, você tem que calcular, né? calcular, né, para saber no intervalo, no caso. Exato. Aí, nesse caso, vocês só vão calcular essa integral, ou uma ou outra, né? Então, vai ser de 0 até 3, tá? Dx sobre x menos 3 ao quadrado.
Como é que resolve essa integral? Substituição. Substituição. Mas digo assim, aplica o limite, né? Limite, Sim, primeiro, limite quando de t x tende de a 3 quem? a mais infinito. Não. Ó, o intervalo é de 0 a 3. Vamos lembrar da aula passada. 0 aberto, fechado, 3 aberto. Né? Certo. Então, fechado em 0, aberto em 3, que é 0, aqui é 3. Então, se está aberto em 3, o meu t está aqui, ó. Ah, então ele tende a Tende a 3. 3 pela Pela esquerda. esquerda. Tudo bem. Beleza, A entendi. É integral porque de quando 0 você até... pega para aprender, professora, e não pratica na semana, Professora, fica complicado, Foi. velho. Eu não tive esse tempo. foi mal aí, Filipão. Como é que eu consigo distinguir, assim, quando ela tá fechada, quando ela tá aberta? A senhora tem uma explicação Pelo domínio da melhor? função. É Pelo porque domínio ali, da quando função. x é 3, pô, 3 menos 3, 0, é indeterminação. Então, ela é constante, ela é contínua, menos o ponto 3, tá ligado? Pelo menos é como eu entendo. O domínio da função Dá para aqui, ó. entender 3 um não está pouquinho, Filipão. definido. Pronto. Certo? Então, nesse caso aqui, 3 não está definido, então você já considera o 3. Aí, quando você calcula a integral, vai dar quanto essa integral? Quando o t tende a 3 pela esquerda, né? Quanto é que vale essa integral aqui? Por substituição de variáveis. Vai ficar dx, du Sobre o ao quadrado, o menos 1 menos o elevado a menos 2, vai ficar u sobre menos 3 sobre 2. Nossa, professora, eu não sei. Tá fazendo papel. É isso. Vai dar menos 1 sobre x menos 3. Tá? Porque vai ficar u a menos 2. Você soma 1, vai ficar menos Menos 1, é menos 1, é menos 1. É isso mesmo. Que vai 1. ficar menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Isso. Aí aqui você aplica o limite, né? Aqui, ó. Na aula passada a gente aprendeu isso. Quando o t tende à esquerda, tá? Aí você faz. Usando o teorema fundamental do cálculo, você substitui t primeiro, então vai ficar menos 1, Sim, menos 1 menos sobre 3, menos 3. menos, fica mais, né? Isso. Sobre 1 0, sobre 0. Menos 3. menos 3. Isso aqui vai dar menos 1/3, né? Sim. Quando você faz esse limite aqui, ó, primeiro limite, o que é que acontece? Você tem um quociente, né? Ou você considera o menos para cima, então você tem na vizinhança do 3, tá? Quando você tem constante, quando você substitui o 3 aqui, ó, vai ficar constante sobre 0. Constante sobre 0 é o quê? Estudo do... Constante sobre 0 é indeterminação. Tende a infinito, no caso. Não. Não é indeterminação, não. Ah, é porque tá em limite, Zero né? Vai tender ao menos infinito, né? Isso. Por quê? Porque aqui ó, a gente vai usar o teorema, né? Mas vai tender a menos infinito, né? Porque quanto maior o número embaixo, maior a divisão, menor o número. Vamos É menos lá, infinito. vamos lembrar o limite, ó. Você tem um 3 aqui, ó, 3. Você pode trabalhar com ele como quociente, como produto, como você queira, e como essa função mesmo. Vamos fazer como um produto, tá? É mais fácil de visualizar. Produto não, quociente, mais fácil para visualizar. Você tem aqui, ó, duas funções, tá vendo? Menos 1, que é a constante menos 1, e t menos 3, tá vendo? Embaixo. Então, vamos fazer pelo quociente, que é melhor. Essa menos 1, ela sempre vai ficar o quê? Negativa. A função sempre vai ser negativa, valores negativos, né? E t menos 3 vai depender. Se ela é crescente aqui, ó, ela é como se fosse uma reta passando por aqui, né? Então, aqui ela tem mais, e aqui ela tem o quê? Menos, na vizinhança do 3. Certo, Tá? professora. Quando você menos, fica o quê? Fica o quê, menos? Esse 3 aqui tá aberto, esse 3 tá aberto também, tá? Menos vezes o produto, ou divisão, menos vezes menos, dá mais, na vizinhança do 3, não é isso? E menos vezes mais, menos, tá? Então, como esse limite é constante sobre 0, estudo do sinal, como a gente está à esquerda de 3, ó, dá quanto? Mais infinito, não é isso? Entendi. Sim. Esse aqui vai dar mais infinito.
independentemente dessa constante aqui, tá? Então, por isso que ele diverge, porque esse aqui, ó, já divergiu, tá? Esse aqui já diverge. Então, não precisa calcular. Professora, quando o primeiro diverge, a gente já não precisa mais fazer o restante, né? Só faz se continuar convergendo. Exatamente, tá? Exatamente. Então, esse exemplo aqui é bem simples. Então, assim, possa ser que esteja no meio também, a gente usa a mesma propriedade, certo? Ok? Dúvidas? Vou botar o segundo aí, tá? Para vocês tentarem fazer. Deixa eu apagar. Dá um print aí, quem puder, para eu poder apagar essas contas que a gente fez. Professora, Oi. posso pedir um favor à senhora para amanhã? Pode. Amanhã Fazer? você pode fazer uma revisão amanhã para a prova? Ou qualquer outro dia que a senhora puder? Para prova? Isso, é a prova da dia 11. Ah, tá. Eu não sei se a gente vai ter tempo. É, porque a prova, eu disse a você que a prova não cai, né? Que cai somente Sim, até hoje. até outro assunto. Podemos. Cai só até centro de massa, né? Como assim, professora? Cai só até centro de massa, é? Centro de massa só. Valeu, Filipão. Tá, mas assim, a gente pode fazer até uma revisão para a prova na semana que vem, porque eu quero finalizar amanhã, só como a gente tem 2 aulas, eu quero finalizar o assunto de amanhã, que eu vou começar logo com funções de várias variáveis, entendeu? A gente não. É que semana que vem a primeira aula sua é a prova. Tá, A não ser que a senhora bote a prova para segunda-feira. a gente pode, tem a dúvida segunda-feira, mas a gente pode também, no finalzinho da aula, a gente faz uma revisãozinha, tá? Mostra logo Tá essa certo. equação aí, professora, que eu tô aqui escrevendo no papel para tentar fazer. Tá, deixa eu apagar aqui, para não ficar muita coisa. Obrigada, professora. Pronto. 7 menos 2. Vamos ver se você consegue resolver essa daí. Essa daí, ó, é esse, tá? Vem cá, professora. Não é tão simples dizer que em -1 ela é aberta aí, não, né? É, -1 mesmo. É Ah, basta então- simplificar de -1, Então é né? Que simples. zera. Meu Deus, é assim. É simples. O mais difícil é você identificar que essa integral, ela não é definida. Ela é imprópria. Certo? Entendi o que você quer dizer. Aí, no caso, professora, eu vou explicar ela como integral. Ah, sim. Ah, é porque, pô, aí tá roubado, professora. Eu já tenho um lado direito do bagulho mostrado. É, mas Aí só não. Aí é faltando feio. coisa aí, né? O que tá faltando aí? Tá faltando transformar em limite. Isso, exatamente. 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 Vou dar uns 5 minutinhos para você tentar fazer, para ver quem vai achar o 3 e o 6, tá? Que aí a soma dá 9. Não sei se em 3 minutinhos vai dar tempo pra mim, não, mas tudo bem. Tá tudo Tá, bem. mas quando você terminar, você me dá um toque, porque aí já sei. Safe. É importante que todo mundo faça, porque eu fazendo fica fácil, tá? E vocês fazendo, vocês já estão treinando para a prova, porque a gente só aprende a fazer prova fazendo prova, escrevendo, fazendo exercício, treinando. Professora, falando em prova, a senhora já corrigiu a da primeira? Ainda não. Vem cá, professor, a sua prova vai ser que nem a outra, a que você bota a gente na sala e tal, e dá as questões na hora? Quem sabe, né? Eu vou te dar o. Eu vou te dar, cada prova é diferente, né? É surprise. O que não pode ser surpresa é o assunto, né? Mas a forma que a prova vai ser feita, vamos ver. Esse limite aí é limite de t tendendo a 1 pela esquerda, né? -1. Ou Aí, -1 pela esquerda, isso. eu só vou corrigir, Felipe. Você vai fazer, faça aí. Zorra, professora. Fazer que eu Intervalo gosto. direitinho, coloque o T como eu ensinei.
Vai ficar mais fácil você enxergar se é pela direita, se é pela esquerda, certo? Valores Tá. menores ou valores maiores. Intervalo é fechado em -2, aberto em -1, aberto em -1 e fechado em 7, né? Muito bem. O bagulho mesmo é lembrar limites. Esse que é um bagulho chato. É, mas tem que treinar. Se não treinar, fica difícil. E aquela coisa, se eu fizer todos, não tem jeito, vocês não fazem. Não, eu entendo. Caralho, velho, limite é muito chato, velho. Né, não? Como é que faz aquele bagulho mesmo, velho, do menos, menos? Em cima vai ser mais, correto? Correto. Porque é sempre positivo, velho. Só que tem um detalhe, você tem que primeiro integrar, viu? Ah, tem que integrar primeiro, né? Antes de fazer o limite. Beleza, Isso. entendi. Zorra, professora. Tem que integrar definidamente ainda, né? Antes de fazer o limite. Não, integrar não. Você Integrar normal. Integrar como se fosse indefinida, correto? Isso. Antes de definir. Beleza. Eu tava confundindo aquele -2 como um -2 realmente, professora. Que zorra é essa? X mais 1. Dx. Isso aqui vai ser... Qual vai ser a primitiva aí, no caso? Espera. Mais 1 elevado a 2/3. É, vai ser x mais 1 elevado a -2/3 dx. Sim, eu tô falando a primitiva. É isso, tô calculando aqui agora. Aí vai ficar mais 1, né? 2/3 mais 1 vai ficar 1/3. Vai ficar 1/3 x mais 1 elevado a 1/3, não é isso? A primitiva? Sobre, com certeza. É, porque é 1/3 embaixo e em cima. Sim. E o resultado? É 1/3 x mais 1 elevado a 1/3. A primitiva dessa integral aí. Agora tem que aplicar o limite, correto? Correto. Então aplica o limite aí. Essa parte aí que me pega, professor. Tender a -1 pela esquerda. Isso aqui. 1/3. Se é 1/3 x mais 1, por cima, ele vai sempre ser positivo, correto? Não dá isso aí não, viu? Você tá fazendo alguma coisa errada. Então, eu me passei aqui. Ó, então vamos fazer primeiro essa integral aqui. -2. -1. Mais alguém tá tentando fazer aí? Ou tem gente que não tá tentando? Todo mundo... Eu tava tentando, mas buguei. Eu também estava tentando aqui, pro. Tem que tentar, senão fica... Ó, essas integrais aqui são integrais simples, tá? Quase imediatas, não tem complicação nenhuma, tá? Imagine quando se tiver uma integral mais difícil. Então, nesse caso aqui, ó, você está aqui com -2 fechado, vou fazer aqui para vocês, até -1. Ah, porque ela fica... Ela sobre 1/3, por isso que sobe o 3 multiplicando. Fica 3x mais 1 elevado a 1/3, professora. Ela não fica sobre 1/3, ela fica... Então, aqui -1 é o quê? Pela esquerda, né? Valores menores do que -1, tá? Sim, vai ser 3x mais 1 elevado a 1/3, professora. Vamos ver aqui. É por isso que eu tava errando, velho. 2/3. Quando você faz 2/3 para cima, você fica com A -2. -2/3, sim. 1/3, A integral disso vai ser 1/3, sim. Só que a função... 1/3, não vai ficar 3, né? É, vai ficar 3. 3. É isso que eu tinha errado. Tinha esquecido de multiplicar. 3. Entender não pela esquerda, pela esquerda. E aqui vai ficar o quê? Raiz cúbica, né? Isso, raiz cúbica de x mais 1. X mais 1. -2 até t. Tá?
Então, aqui vai ficar, bota aqui embaixo porque tem espaço. 3, limite, quando t tende a menos 1 pela esquerda, tem o primeiro valor, que é raiz cúbica de t mais 1. Menos raiz cúbica de Mais menos 2 um. mais 1. De menos 1. Menos 1, tá? Ok, gente? Então, nesse caso aí, ó, o primeiro dá menos 1 com menos 1 dá mais 1, né? E o segundo dá o quê? Dá menos 1, professora. Hum? Dá menos 1. Menos Esse 1 aqui dá menos. 1 e o outro. E esse dá quanto? Dá 0. Então, esse aqui vai dar 0, né? Você substituir. E aqui vai dar o quê? Menos 1 com menos 1 dá o quê? Dá menos 1, só que com o menos de fora dá 1 positivo. Dá 1, Multiplicado né? pelo 3 de fora vai dar 3. Vai dar 3, exatamente. Tá? Que é exatamente esse valor aqui, ó. Esse 3 aqui. Tá? Certo? Professora, Oi. essa raiz cúbica de menos 1, a senhora achou como? É propriedade. Oi? É menos É 1, né? propriedade, pô. Toda raiz de menos 1 elevada a n ímpar é menos 1. Se for n par, é 1. Raiz de menos 1. Não, é sobre como ela conseguiu encontrar essa raiz cúbica de menos 1, no caso. Aqui, ó, você substitui Menos aqui no 2 lugar mais o menos 2 mais 1. Você substitui T, Ah, sim. depois o menos 2. Professora, Diga. só fiquei com uma dúvida aqui. Esse 3 aí, que tá antes do limite, saiu de onde? Da É integral, da foi? integral. Ela jogou filho. pra fora a constante da integral. É porque é um terço que fica embaixo, entendeu? X mais 1 Ah, elevado a 1 terço sobre 1 terço. Aí eu joguei pra frente. mas aí não teria que ficar 1 sobre 3? É embaixo. 1 sobre 3 fica 3, né? No quociente aqui, ó, fica assim, ó. Começou. É porque, É porque às é a vezes, função inteira sobre 1 sobre 3. Aí quando você vai fazer. Você multiplica a inversa, tá ligado? Vai ficar 3 em cima. Porque a fórmula é x elevado a n menos 1 ou n mais 1 sobre n mais 1. É o número todo sobre o resultado de n mais 1. Isso. tô ligado. A senhora tá precisando de umas aulas de... Vamos lá. Vamos lá fazer 6, né? Vamos fazer o valor 6? Como é que fica agora o 6? O 6 vai... Agora é a mesma equação, então vai ficar 3 limites de t tendendo a menos 1 pela esquerda de novo. dx. Esquerda de novo, será? Peraí, deixa eu pensar. Então. Faz o intervalo. Se não fizer o intervalo... É porque o intervalo é pela direita agora, né? É isso mesmo. Isso. É o limite, quando t tem Tende a menos 1 pela... direita. A valores maiores, tá? Certo. Até 7. Porque não faz sentido ela tender pela esquerda até 7, né? Exato. X mais De 1, x mais 1. Isso. 2 terços. Elevado a 2 terços. Isso. Aqui é a mesma integral, né? 3 É. raiz cúbica. Então, Vai ficar 3 vamos lá. limite de t tendendo a menos 1 pela direita. 3 limite De t tendendo a menos 1 pela direita. pela direita. De raiz cúbica. Aí você abre colchete. Raiz cúbica mesmo. Raiz cúbica X de x mais 1. Isso. pode É colocar você botar os valores diretos já, né? Mas tudo bem. De T até t a 7. menos t até 7. Isso. Pronto. Tá? E aí a gente vai fazer... Limite de t tendendo a menos 1 pela direita. Abre colchetes. Raiz cúbica de 8. Menos raiz cúbica de t menos 1. Como t tende à Raiz direita, cúbica. pela direita vai ser raiz de O 2. 7 aqui vai ser 8, né? Cuidado que aqui é 1, para não ficar parecendo que é um outro nome. 8 Acho pelo menos que é 8. menos... Menos a raiz cúbica de 2. Pelo que eu entendo, mas acho que tá errado.
Não, é raiz cúbica de 1 mesmo, só que ela vai ficar negativa. Não. Quando você substituir t ali, vai ficar como? Menos 1 mais 1, quanto é? É isso, vai dar 0. Então, raiz cúbica de 8, quanto é? Tem um 3 aqui. 2. É 2, raiz cúbica de 8 é 2. Isso, então vai ficar quanto? 3 vezes 2, 6. Ah, entendi. Tá? Tá feinho, vou apagar de lá pra não ficar muita coisa na tela, senão vai ficar muito carregado. Esse assunto é chato demais, professora, integral imprópria. Por causa do limite, né? E limite foi uma parada que eu, pelo menos, aprendi meio torto, tá ligado? Porque o limite é fundamental e importante. Se você não aprendeu direito lá, vai aprender aqui comigo, porque você vai precisar de limite até o cálculo 4. Tô ligado. Pretendo No mínimo, tá? Se você não pegar outros cálculos aí mais avançados. E numérico também, professora, gente. Então, tudo entra limite. Quando você entra séries convergentes, limite. Professora, Diga. a gente vai aprender a usar limites com duas variáveis e em que cálculo? Cálculo 3 Cálculo ou 4? 2. Cálculo 2. Aqui mesmo. Comigo. É por isso que eu Interessante. estou dizendo a você. Não, para mim limite é de boa. Mas assim, eu não vou trabalhar muito o limite, porque a gente vai só aprender um pouquinho, né? Na parte inicial. Você tem muito o que aprender ainda. Então, tem muita... Mas dos três, o limite entre derivada integral e o limite para mim é o mais fácil. Tá? Professora, então, entre diga. todos os cálculos, qual é o mais difícil para a senhora? Para mim, É. nenhum. Professora, é o mais, assim, para os alunos. Olha, eu dou uma disciplina chamada Análise de Variáveis Complexas, que é uma disciplina que você vê lá depois que vê o cálculo 4. E é uma disciplina muito difícil, mas assim, eu consigo dar uma disciplina, essa disciplina se tornar fácil. Então, depende de como você, né, coloca a disciplina. Você pode reprovar o aluno pela disciplina mais fácil que for, entendeu? Então, depende. Você pode fazer uma prova e reprovar todo mundo. Ou pode fazer uma prova e aprovar todo mundo. Depende muito da forma como você dá aula. Entendi. Rapaz, Então, eu respondendo por mim, Felipe, eu diria que o 2, cálculo 2 é o mais difícil. Porque eu tive os 4, eu fiz os 4. O 4 é o mais difícil, eu tive mais dificuldade na primeira unidade, mas o 2 é puxado o tempo inteiro. Eu achei o 2 o mais difícil de todos. você fez os dois com quem? Não, eu não tive o 2 no IF, meu professor. Eu tive o 2 na área 1. Tá, aqui De matemática, eu não sei, mas o curso mesmo é eletromag. Minha professora... Ah, não, de cálculo, Silas. Eletromag, aí a gente vai Eletromag, capaz a galera vai no grupo de elétrica, eu vou mandar uma lista de eletromag para você fazer, desocupado. Sim, quem foi a professora? Lá. Foi Roseli, a senhora conhece? Na minha época não, minha época é mais antiga. E cálculo 1? Cálculo 1 foi Leila. Também não é minha época ainda. Minha época é mais antiga. E também eu tive o 3 com o Andréa, não sei se a senhora conhece. Andréa? Não sei. Andréa, sim. Não sei. Eu conheço lá, não sei se está lá ainda. Álvaro, conhece? Professor Álvaro? Ah, eu conheço, mas quando eu cheguei ele já estava saindo. Eu conheço ele. Ô, Ele é professora, professor. Oi. o nome da senhora é Edmari ou Edmeire? É como escreve, é de Meire. Entendi, é como escreve. É de Mari. Depende. Meu nome é de Meire, só que muita gente me chama de Mari, e é Mari mesmo, porque escreve Mari. Mas é assim, é americano, É isso, mas né? seus pais sempre te chamaram como Edmeire, aí a senhora... Meire. Entendi. Agora, sim, Mary, tem gente que me chama de Mary, assim, é de Mary, é de Mary, porque Mary é em inglês e Marie é em francês. Então, depende da forma. E Mari é português, né? Portuguesado, por exemplo. Se você quiser Mari, porque escreve Mari, então é de Mari. Tem gente que me chama de Edmari, ou Edmari. E eu tenho que aprender por duas diferentes. Seus pais, professora, conseguiram colocar seu nome em vários tipos de línguas, né? Para cada um te chamar de uma forma, né? Quando eu ia no médico, chamava assim, Edmarie. Aí eu, Edmarie, sou eu. Aí quando a pessoa fala Edmary, aí sou eu também. Edmari, sou eu também. E Edmeire, também sou eu, entendeu? Entendi. É brincadeira, velho. Esse nome aí é o meu nome. Mas é isso.
Bom, gente, vamos para o terceiro? Todo mundo Bora, entendeu? professora. Entendeu? Eu entendi. Fazer rápido eu não consigo, não. Bom, deixa eu tirar esse aqui, que tem que apagar aqui, que eu não estava previsto para botar essas contas, mas tudo bem. Professora, me responda só uma coisinha Diga. sobre a prova. As 3 unidades, são 3 provas, não é isso? São 3 unidades. 3 unidades, exatamente. Alguma terá um peso maior que a outra ou são as 3 com o mesmo peso? Todas 3 com o mesmo peso. Então, supostamente, se alguém tirar 7,5 na primeira, 7,5 na segunda, já está passado, né? Isso. Valeu, professora. Mas é aquela coisa, né? Tem que estudar, viu? Não que seja fácil. Eu só estou supondo. Porque, assim, a primeira prova, ela é fácil, né? A gente já fez ela, praticamente a primeira unidade, a gente fez bem assim. Eu dividi a prova em partes, né? Vocês estavam fazendo uma questão, eu estava pontuando até completar. Sim, sim. A segunda unidade é a mesma coisa, só que a segunda unidade agora vai ser mais compacta. Você vê que a gente vai colocar o assunto de cálculo de comprimento de arco, cálculo de área de coordenadas polares e centro de massas. 3 assuntos vai ser uma prova. Então, vai ser mais um pouco pesadinha, né? Mas, professora, a senhora vai colocar tudo isso em uma questão só? Porque, em uma questão só que a senhora passou naquele dia, eu já demorei mó tempão para fazer, velho. Entreguei faltando uns 15 minutos antes. Se a senhora colocar 2 questões com a mesma quantidade de tempo, vai ser bem complicado, velho. É isso. Mas a prova a gente faz assim, né? A gente dá um prazo de tempo para vocês resolverem e entregarem, né? Então, depende da questão. Para achar o limite aí, vai ter que usar trigonometria, vai ter que usar tangente, né, professora? Arco-seno. Arco-seno, é isso mesmo. A derivada, a integral disso daí é 2x. Essa daqui, ó, é o caso que está lá na definição, tá vendo? Os dois são fora. Tanto menos 2 como o 2 está fora. Os dois são fora. Então, como é que fica esse? Nesse caso, a gente vai separar em 2 integrais. Quais são essas integrais que a gente vai separar? Vão pensando aí. Deixa eu apagar aqui. É isso, professora. Tem que achar quais são os valores de pi que a gente vai botar aí, né? Primeiro tem que separar em A 2. função arco-seno. Agora, como é que a gente identifica que é arco-seno mesmo, professora? Integral, né? É verdade, a integral disso daí. Ó, de menos 2 a 2, tanto menos 2 como 2 está fora, né? Está no denominador aí, ó. Então, você já identificou, que é o caso da definição que eu dei hoje. 4 menos x2. Então, aqui você separa em 2, né? Menos 2 até quanto a gente separa? Até 0, né? Escolhe. Você vê que esse C aqui, ó, é o número que você escolhe dentro do intervalo, AB, tá? Certo? É cosseno por causa da função trigonométrica, né? Beleza. Número C, ó, do intervalo. Então, você vai escolher. Eu escolhi 0 porque facilita, né, na integral. Sim, beleza. E aí, tá. Começou a fazer esse negócio. Daí que a gente melhora isso. Isso é da... Entendi. Essa função é a cosseno por causa da função trigonométrica que resolve isso daí, né, professora? Peraí, deixa eu apagar aqui. Então, a gente tem que explicar isso daqui, né? De menos 2 a 0 e de 0 a menos 2, ou de 0 a 2. Vamos lá. Menos 2 a 0. Gente, por que tá fazendo isso comigo, esse negócio? Tá me testando esse negócio aqui. Peraí. Minha paciência. Vamos fazendo aí, enquanto eu tô aqui querendo, me batendo com a mesa. Essa integral de tabela, né, professor? Pode ser de tabela, né? Pode calcular usando o quê? A gente aprendeu. Substituição trigonométrica, mas é de tabela, aí é arcosseno. Arcosseno de x. Arco-seno, né? Arcosseno de x é Sobre de 1 A. sobre 2x. Sobre A. Que é 2. O mais de 0. É isso. Mais integral 2. 0 a 2, isso. Dx sobre Raiz 4. raiz de 4 Isso. menos x ao quadrado.
tá? Então, a gente vai aplicar o limite nessa, né? Em menos 2 e nessa no 2, tá? Então, vamos lá. Certo, entendi. Então, esse é o limite. Vou fazer aqui no quadro branco, é melhor. Rapaz. Tá aqui de testar. Mas tudo bem, eu estou calmo. De x tendendo. De t tendendo a menos 2 pela esquerda, né, professora? Isso. T tendendo a menos 2 pela esquerda. Então, aqui vai ficar limite, né? Vou botar aqui embaixo. Limite. De t tendendo T tende. a menos 2 pela Aqui. esquerda. Aqui tem o menos 2, vai ficar T, né? Aqui tem o 0. Então, T menos Menos 2. 2 pela esquerda. Pela esquerda ou pela direita? Eu acho que é pela esquerda. A valores maiores, né? Lembra que menos 2 Ah, ele é porque menos 2 é limite esquerda, então é a direita mesmo. Direita. Verdade. direita, Verdade. não é isso? Certo. Dx sobre raiz de 4. 4 mais menos x ao quadrado. Mais o limite. Agora, nesse caso, sim. T tendendo a 2, né? É porque o intervalo é aberto na direita. Agora é 0 até T. Então, a esquerda. Tá? Tá, beleza. Dx sobre raiz de 4 menos x ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, a resposta, quem é essa resposta dessa integral? É a cosseno de Arco É, seno. seno de x sobre 2. sobre 2. Isso, garoto. X sobre 2, né? É, De t até 0. Mais o limite. isso, mais, porque menos fica mais. Isso. Entendeu? Não é menos, não. É que a gente divide o intervalo no meio. Então tem que somar mesmo. Não é isso, professora. Mas o caso é de t a 0 e outro de 0 a t. Então, uma vai ficar negativa aí, não? Não. Não é o... Pelo teorema fundamental do cálculo, função... Não, sim, mas depois. Aqui não. Aqui nessa entendi. teoria fundamental do cálculo, né? Propriedade de limite. Menos Certo, 2 certo. mais 0 a 2. Tá? Ok? Beleza. Vamos lá. Então, a mesma ideia que eu tinha falado, né? Do arco seno. O arco seno é a mesma coisa do arco tangente. Lembra do arco tangente que a gente fez aqui? A inversa do seno. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um seno. A gente vai pegar o intervalo. A gente vai pegar o intervalo do seno. Então, o seno, ó, o seno de 0, quem é? 0. Seno de π sobre 2, quem é? 1. 1. É 1. De 3 E o pi sobre seno 2. de menos π sobre 2, Menos pi sobre 2. menos 1. Não é isso? Isso. Então, você tem uma coisa assim, né? O seno é uma curva senoidal, assim, né? Assim, Sim. né? Sim. Esse pedaço aqui. Aí depois ele desce, né? Vai e ó. A gente não considera o pedaço de 0 a π, por quê? Porque o seno não é bijetora, porque ó, tem os aqui, ó, tá vendo? Então, ele só é essa função seno, vou chamar de x aqui, seno x. Essa função seno, ela só é bijetora nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, depois vai se repetindo, né? Ou esse pedaço vai depender. Como a gente está usando zero, a gente quer saber o seno de 0, então a gente está tomando exatamente esse intervalo aqui, tá? Então, vamos lá. Quando você aplica o limite, como é que fica? Limite, quando o t tende a menos 2 pela direita, aí você usa o teorema fundamental do cálculo. Arco seno Isso. Arco seno de quem? De 0 sobre 2, sobre 2. menos, aí entra o menos, viu, Felipe? Arco seno de t sobre 2. Certo? Mais limite de t tendendo a 2 pela esquerda,
arco seno de t sobre 2 menos arco seno de 0 sobre 2. Tá? O arco cujo seno é 0 é o 0 grau, certo? Olha lá, pelo gráfico a gente já sabe. Tá? Então, porque na verdade a inversa do seno é o arco seno. Então, o que torna ela inversa, como é que é a inversa? Como é que é o gráfico? Vou fazer aqui rapidinho, só para vocês nunca mais esquecerem como é o gráfico do arco seno, que é a inversa, né, do seno. Agora a gente vai trabalhar com arco no X, ó. Não tem nada diferente. O que é imagem vira o quê? Domínio, que é domínio em imagem. Então, aqui vai virar menos 1, né? Aqui vai virar 1. Aqui vai virar π sobre 2. E aqui vai virar quem? Menos π sobre 2. Só inverter, tá? E ela tem que ser simétrica em relação à primeira bissetriz, ó. Se ela é curvada para cá, ela só pode ser assim, ó. O contrário. Certo? Se ela é curvada para cá e para cá, ela só pode ser assim, ó. Então, não tem muito segredo gráfico, né? Então, esse é o arco seno. Você vê que o arco seno de 0 é 0. E o arco cujo seno é 1 é π sobre 2, tá vendo? E menos 1, ó, é menos π sobre 2. Então, ó, aqui vai dar o quê, gente? Ai, gente. Por que será que a Misa tá fazendo isso? Não sei. Pegando algum ponto aí que tá... Não tava dando isso. Pronto. Aqui nesse caso, ó, deixa daí. Sai daí, filho. Aqui, pronto. Deixa esse desenho. O arco seno de 0 é quem, gente? Tá me ouvindo? O arco seno de 0 é 0, professor. Pronto. 0. Ai, gente, 0. De T, aqui a gente vai substituir, vai ser quem? Menos... Menos 2 sobre 2, menos 1. Isso. Menos O 1. arco seno de menos 1 é π chato. sobre 2. Menos π sobre 2, não. É porque você tá lendo o gráfico, né? Fica É. mais fácil de falar. Mais fácil, que fica incrivelmente fácil. Tá, aí você vê que o gráfico é fácil. Basta desenhar o seno, onde ela é objetora, e pegar a parte simétrica primeiro. Inverter o domínio. Exatamente. E pegar a primeira bissetriz, fica fácil. Ou você faz assim, ou você usa as propriedades que vocês aprenderam no cálculo. Onde ela é crescente e tal. Pegar o limite. Diga. Em vez de usar o menos π sobre 2, se eu utilizasse o 3π sobre 2, conseguiria chegar na resposta? Sim, conseguiria. Agora você vai ter que desenhar arco seno referente àquele intervalo que você considerou. Porque quando você fala assim, o arco seno de 0, não vai ser 0, vai ser quem? Π. Tá certo? Certo. Entendeu? Para dar as contas certas, senão vai bater errado. Vai pegar, professor, o arcocino de menos 1 é 3π sobre 2? Oi? O arcocino de menos 1 não seria 3π sobre 2? Seria Nossa, era usou π no caso. do 0, Ah, entendi. tá? Em vez de ser 0, é π. Porque você está no outro intervalo. Por isso que o arco seno de menos 1 vai dar 3π sobre 2 e não menos π sobre 2. Entendeu? Então, quando você considera 0, você tem que considerar esse intervalo. Se você considera o outro intervalo, você vai considerar os outros valores. Para dar certo. A resposta